Você já chegou no final do mês sem entender para onde foi o seu dinheiro? Você trabalhou, se esforçou, mas quando foi ver, a conta estava no zero, ou pior, no negativo. Isso acontece com muita gente, e não é porque você ganha pouco, é porque ninguém te ensinou a organizar. A maioria das pessoas aprende a trabalhar, mas não aprende a cuidar do que ganha. A escola te ensina história, matemática, geografia, mas ninguém te senta e fala: olha, quando você receber seu salário, é assim que você tem que fazer. Aí a vida chega de porrada e você vai aprendendo no erro, pagando juros, se endividando, perdendo o sono. Mas calma, hoje é diferente. Hoje você vai aprender de verdade. Sem complicação, sem fórmula impossível, sem aquela linguagem de economista que ninguém entende. Vou te falar de um jeito simples, do jeito que funciona na vida real, na vida de quem acorda cedo, paga boleto, faz compra no mercado e ainda tenta guardar alguma coisa no fim do mês. Fica comigo até o final, porque as informações que você vai ver aqui podem mudar a sua relação com o dinheiro de vez. Bora lá. A verdade que ninguém quer ouvir. Você precisa saber quanto ganha e quanto gasta. Parece óbvio, né? Mas a maioria das pessoas não sabe com exatidão quanto dinheiro entra e quanto sai todo mês. E sem isso, você está completamente perdido. É como tentar chegar num lugar sem saber onde você está agora. Não tem GPS que te ajude. O primeiro passo, e esse é o mais importante, é fazer o que a gente chama de diagnóstico financeiro. Pega um papel, um caderninho ou o próprio celular, abre um bloco de notas e anota tudo. Tudo mesmo. Quanto você recebe por mês. Se tem mais de uma fonte de renda, anota todas. Se tem um bico, uma renda extra, coloca ali. Tudo que entra. Agora o lado difícil. Anota tudo que sai. Aluguel, água, luz, internet, celular, mercado, combustível, escola dos filhos, plano de saúde, assinaturas de streaming, tudo. E aqui é onde a maioria das pessoas se surpreende. Porque quando você coloca tudo no papel, muitas vezes os gastos estão maiores do que a renda, ou quase iguais. E aí você entende porque nunca sobra nada. Não tem mágica nessa parte. É chato, dá trabalho, mas é necessário. Você precisa enxergar a realidade do seu dinheiro. Sem isso, qualquer conselho financeiro que eu te der vai cair no vazio. Então faz isso. Hoje, não amanhã. Hoje. Depois que você tiver tudo anotado, separa os gastos em 2 grupos. Gastos fixos, aqueles que são os mesmos todo mês, como aluguel e conta de energia, e gastos variáveis, aqueles que mudam, como supermercado, lazer, roupas. Essa separação vai te ajudar a enxergar onde você tem margem para cortar e onde é mais difícil mexer. O orçamento. Aprendendo a dar destino ao seu dinheiro. Agora que você já sabe o que entra e o que sai, é hora de montar o seu orçamento. Orçamento é uma palavra que parece complicada, mas na prática é simples. É você decidindo, antes de gastar, para onde cada real do seu salário vai ir. Porque se você não dá destino ao seu dinheiro, o dinheiro some sozinho. Existe uma regra bastante conhecida no mundo das finanças, que é a regra dos 50, 30, 20. Ela funciona assim: 50% da sua renda vai para necessidades. Moradia, alimentação, transporte, saúde, contas fixas. São os gastos que você não pode cortar porque são essenciais para a sua vida. 30% vai para seus desejos. Lazer, restaurante, roupa, entretenimento. São gastos importantes porque a vida tem que ter prazer, mas precisam ter limite. E 20% vai para a poupança e para quitar dívidas. Agora, eu sei que para muita gente, essa conta não fecha direto assim. Se você ganha um salário mínimo e o aluguel já come metade do que você recebe, essa regra não funciona do jeito que está. E tá tudo bem. Ela é um ponto de partida, não uma lei. O que você precisa fazer é adaptar para a sua realidade. Se os seus gastos com necessidades estão em 70%, o objetivo é ir reduzindo aos poucos, cortando o que é possível até chegar num equilíbrio melhor.
Isso não acontece da noite para o dia, mas se você não planejar, nunca vai acontecer. Uma dica prática: assim que você receber seu salário, já separa logo o valor que você vai guardar. Não espera sobrar, porque nunca sobra. Você separa primeiro. Isso se chama pagar a si mesmo primeiro. Guarda pelo menos 10% do que você ganha, mesmo que seja um valor pequeno. O hábito é mais importante do que o valor no começo. Dívidas, o monstro que engole tudo. Vamos falar de um assunto que muita gente tem vergonha de tocar: dívidas. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, financiamento, crediário, boleto atrasado. Se você tem dívida, saiba que não está sozinho. Segundo dados do Serasa, mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados, 7 em cada 10 adultos no país. Então não tem por que sentir vergonha. O problema é real, é enorme, e ele tem solução. Mas para resolver, você precisa encarar de frente. Pega todas as suas dívidas e lista. Quanto deve, para quem deve, qual é a taxa de juros, qual é o vencimento. Organiza do maior juro para o menor juro. Por que isso? Porque a dívida com juro mais alto é a que te destrói mais rápido. Cartão de crédito e cheque especial chegam a cobrar mais de 400% ao ano. Imagine uma dívida de R$ 1.000 no cartão. Se você só pagar o mínimo, pode virar 4.000 em um ano. Isso é uma armadilha brutal. A estratégia aqui é clara. Ataque primeiro as dívidas com os juros mais altos. Use qualquer dinheiro extra que aparecer. 13º, horas extras, venda de algo que não usa mais para abater essas dívidas. E nunca, em hipótese alguma, use o cartão de crédito se não puder pagar a fatura inteira no vencimento. O parcelamento te dá a ilusão de que você pode pagar, mas os juros cobram o preço. Se a situação está muito difícil, existe uma possibilidade: a renegociação. Você pode ir diretamente ao credor, banco, loja, financeira, e propor um acordo. Na maioria das vezes eles aceitam, porque receber menos é melhor do que não receber nada. Existem também programas como o Desenrola Brasil, que periodicamente oferecem condições especiais para quem está com nome sujo. Fique de olho nesses programas. Uma coisa muito importante: depois que você quitar uma dívida, não volta para ela. Muda o comportamento. A dívida foi sintoma de um problema maior, que é gastar mais do que ganha. Se você não muda o comportamento, vai se endividar de novo. Então o trabalho é nos dois lados: quitar o que deve e mudar os hábitos. Reserva de emergência, o seu escudo contra os imprevistos. Sabe aquela situação clássica? Você estava começando a organizar a vida, estava guardando um dinheirinho, aí de repente o carro quebrou, ou você ficou doente, ou perdeu o emprego, e tudo que você tinha guardado foi embora de uma vez. Aí você fica de novo no zero e parece que nunca consegue avançar. Isso acontece porque a maioria das pessoas não tem reserva de emergência. E a reserva de emergência é a peça mais importante do seu planejamento financeiro. Antes de pensar em investir, antes de pensar em comprar qualquer coisa grande, você precisa construir esse fundo. O tamanho ideal da reserva de emergência é entre 3 e 6 meses dos seus gastos mensais. Se você gasta R$ 2.000 por mês para viver, sua reserva precisa ter entre 6 e 12 mil reais. Com esse dinheiro guardado, se você perder o emprego amanhã, você tem tempo de se reorganizar sem precisar pedir dinheiro emprestado, sem entrar no cheque especial, sem vender coisa que não queria vender. Onde guardar essa reserva? Não debaixo do colchão, isso é certo. Precisa ser num lugar seguro, com liquidez, ou seja, você consegue pegar o dinheiro quando precisar e que renda pelo menos o suficiente para não perder para a inflação. Poupança é uma opção, mas existem opções melhores como o Tesouro Selic, que é garantido pelo governo, ou CDBs de bancos com liquidez diária. Pesquise antes de escolher, mas o mais importante é começar a guardar, mesmo que seja pouco. Não espera ter o valor ideal para começar. Começa hoje com o que você tem.
mesmo que seja R$ 50 por mês. O hábito de guardar é o que importa no começo. Com o tempo, você vai aumentando o valor. Gastos invisíveis. O dinheiro que some sem você ver tem uma categoria de gastos que pouca gente presta atenção e que pode estar destruindo seu orçamento silenciosamente. São os gastos invisíveis. São aqueles gastos pequenos do dia a dia que parecem inofensivos, mas que somados fazem uma diferença enorme. O cafezinho todo dia na padaria, aquela compra no aplicativo de delivery porque você estava com preguiça de cozinhar, as assinaturas de streaming que você esqueceu que tinha, aquela roupinha que você comprou por impulso porque estava em promoção, a cervejinha do final de semana que virou rotina de toda semana. Cada um desses gastos parece pequeno, mas some todos eles no final do mês e você vai se assustar. Um exercício muito poderoso para você fazer. Durante uma semana inteira, anota absolutamente todo centavo que você gastar. Tudo, desde a passagem de ônibus até o chiclete. No final da semana, olha tudo e vai identificar esses gastos invisíveis. Você vai ver padrões que nunca tinha percebido. E quando você vê, você tem o poder de escolher. Esse gasto vale a pena? Eu quero continuar tendo ele? Ou prefiro direcionar esse dinheiro para alguma coisa mais importante? Isso não significa que você não pode mais tomar café fora ou pedir delivery. Significa que você vai fazer isso de forma consciente, dentro do seu orçamento, sem culpa. A diferença entre a pessoa que tem controle financeiro e a que não tem, não está em viver uma vida sem prazer. Está em saber exatamente o que está fazendo e por quê. Renda extra, aumentando. O que entra. Até aqui falamos bastante sobre controlar os gastos, mas existe outro lado dessa equação que é tão importante quanto aumentar a sua renda. Porque tem um limite de quanto você pode cortar. Você não pode parar de comer, não pode ficar sem luz em casa. Mas não tem limite para quanto você pode ganhar. Renda extra não precisa ser um segundo emprego formal. Pode ser algo simples que você já sabe fazer. Você sabe cozinhar? Pode fazer marmitas ou doces para vender. Sabe fazer algum artesanato? Pode vender nas redes sociais ou em feiras. Tem um carro? Pode fazer aplicativo nos fins de semana. Sabe cortar cabelo, fazer unha, dar aula, consertar eletrônico? Tudo isso é dinheiro. Existe também a possibilidade de se qualificar para ganhar mais no próprio emprego. Um curso, uma habilidade nova, um conhecimento específico pode te abrir porta para um cargo melhor, uma promoção, uma oportunidade que não vinha antes. Investir em você mesmo é um dos melhores investimentos que existem. E tem ainda a revenda. Comprar produtos e revender, seja presencialmente ou pelo WhatsApp e redes sociais, é uma das formas mais acessíveis de começar a ter uma renda extra sem precisar de muito capital inicial. Tem gente que começou vendendo produto de beleza de porta em porta e hoje tem o próprio negócio. O ponto principal aqui é: não fique esperando a situação melhorar sozinha. Tome uma atitude. Comece pequeno, mas comece. Uma renda extra, por menor que seja, alivia a pressão. Acelera o pagamento de dívidas e te permite guardar mais rápido. Metas financeiras. Você precisa saber onde quer chegar. Tem uma diferença enorme entre a pessoa que economiza sem saber por quê e a pessoa que economiza porque tem um objetivo claro. A segunda consegue manter o foco muito mais tempo. Porque quando bate a vontade de gastar o dinheiro guardado em algo desnecessário, ela lembra: não, esse dinheiro é para minha casa própria, para a viagem da família, para abrir meu negócio, e isso segura. Por isso, é importante definir metas financeiras. Uma meta financeira precisa ser específica, ter um valor e ter um prazo. Quero economizar dinheiro não é uma meta. Quero juntar R$ 3.000 em 6 meses para dar entrada num carro, é uma meta. Você sabe exatamente o que quer, quanto precisa e quando quer alcançar. Divide as metas em curto prazo, até 1 ano, médio prazo, de 1 a 5 anos, e longo prazo,
acima de 5 anos. No curto prazo, você pode ter a reserva de emergência ou a quitação de uma dívida específica. No médio prazo, talvez uma viagem, uma reforma na casa, um curso mais caro. No longo prazo, a casa própria, a aposentadoria, a faculdade dos filhos. Com as metas definidas, você sabe quanto precisa guardar por mês para chegar lá. Se você quer juntar 3.000 em 6 meses, precisa guardar R$ 500 por mês. Aí você olha para o seu orçamento e pergunta, onde posso cortar para liberar R$ 500? De repente você descobre que estava gastando 200 em delivery, 150 em roupas que não precisava e 50 em assinaturas que nem usava. Pronto, você tem os seus 500. Mentalidade financeira, o que ninguém te conta. Chegou a hora de falar sobre a parte que muitas pessoas ignoram, mas que é, talvez, a mais importante de todas, a mentalidade. Porque você pode aprender todas as técnicas do mundo, mas se a sua cabeça não estiver no lugar certo, nada vai funcionar por muito tempo. Muita gente tem uma relação emocional difícil com o dinheiro. Gasta quando está estressado, gasta para comemorar, gasta para preencher algum vazio. A compra por impulso é um dos maiores inimigos das finanças pessoais. E ela não acontece por acaso. Ela acontece porque você não está no controle das suas emoções naquele momento. E o dinheiro vira um escape. Uma das práticas mais simples e eficazes para combater isso é a regra das 24 horas. Sempre que você quiser comprar algo que não estava no seu plano, espera um dia. Se no dia seguinte você ainda quiser comprar, aí é porque é um desejo real. Se você já esqueceu, era só um impulso. Essa simples regra pode te economizar muito dinheiro. Outra coisa importante, para de se comparar. As redes sociais estão cheias de gente mostrando viagem, carro novo, roupas de marca, restaurante caro. Mas você não sabe o que está por trás daquilo. Muitas vezes é dívida, é aparência, é ilusão. A sua jornada é a sua. O seu ponto de partida é o seu. Foca em você, no seu progresso, no quanto você avançou em relação a onde você estava antes. E, por último, celebra cada conquista. Quitou uma dívida? Comemora. Formou a reserva de emergência? Comemora. Guardou o primeiro mês seguido? Comemora. Não precisa gastar muito. Pode ser um jantar especial em casa. Pode ser um dia de folga para fazer o que gosta. Mas reconhece o seu esforço. Isso alimenta a motivação para continuar. A mudança começa agora. A gente chegou até aqui, e agora eu quero fazer um resumo do que você aprendeu. Porque aprender é importante, mas o que transforma a vida é a ação. Você aprendeu que o primeiro passo é conhecer a sua realidade financeira, saber exatamente quanto entra e quanto sai todo mês. Aprendeu que orçamento não é limitação, é liberdade. Porque quando você controla o dinheiro para de te controlar. Aprendeu que dívida tem solução, mas precisa ser encarada de frente com estratégia e sem enganação. Aprendeu que a reserva de emergência é o seu escudo e que sem ela você fica vulnerável a qualquer imprevisto. Aprendeu a prestar atenção nos gastos invisíveis, esses pequenos vilões do orçamento. Aprendeu que aumentar a renda é tão importante quanto cortar gastos. Aprendeu a trabalhar com metas financeiras claras, porque objetivo específico gera resultado concreto. E aprendeu que a mentalidade é a base de tudo. Sem ela, as ferramentas não funcionam por muito tempo. Organizar a vida financeira não é um processo que acontece do dia para a noite. É uma construção diária. Vai ter mês bom e mês difícil. Vai ter escorregada, vai ter momento em que você vai gastar algo que não estava planejado. E tudo bem. O importante é não desistir, é olhar para o erro, entender o que aconteceu e recomeçar. O dinheiro não é o vilão da história. Ele é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ele faz bem ou faz mal, dependendo de como você usa. Na mão certa, com o conhecimento certo, ele pode te dar segurança, liberdade, tranquilidade e possibilidades. E você merece isso.
Sua família merece isso. Você não precisa ser rico para viver bem. Você precisa ser organizado. Você precisa ter clareza. Você precisa ter intenção com o seu dinheiro. E agora você tem as ferramentas para começar. Não espera a segunda-feira. Não espera o próximo mês. Não espera a situação melhorar para então começar a organizar. Começa agora, com o que você tem, de onde você está, um passo de cada vez. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você se reconheceu em alguma parte desse texto, se você saiu daqui com pelo menos uma coisa nova que vai aplicar na sua vida, então, esse vídeo cumpriu o propósito dele. Me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Deixa o like, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, alguém que está passando por dificuldade financeira. Às vezes, uma informação na hora certa muda tudo. E agora eu quero saber de você. Me conta nos comentários qual foi o maior aprendizado que você tirou desse vídeo, ou qual é o seu maior desafio financeiro hoje. Vou ler todos os comentários e responder o máximo que eu conseguir. A sua história importa e talvez ela inspire outras pessoas também. Te vejo no próximo vídeo. Cuida do seu dinheiro. Cuida de você.